Então agora a gente vai explicar, demonstrar como. Como a gente vai, qual é a nossa estratégia de ação? Quais são as etapas que a gente percorre para a execução do nosso projeto? É importante esse item porque isso passa para quem recebe o projeto uma clareza de que a gente tem domínio de tudo que a gente precisa fazer para realizar, para concretizar essa produção, começo, meio e fim. Então vamos falar da estratégia de ação. Na estratégia de ação, a gente pode apresentar na forma de um cronograma de execução, onde a gente coloca as etapas a serem cumpridas e em que momento da produção essa etapa vai estar sendo realizada. Vamos olhar aqui um cronograma. A gente pode apresentar também de uma maneira um pouco mais especificada, mais detalhada, por meio de um plano de trabalho, que é o cronograma, só que detalhando o que vai ser feito em cada uma dessas etapas. Vamos olhar esse plano de trabalho aqui, que a gente tem ali, por exemplo, pré-produção, com uma data que começa. E o que eu vou fazer? Finalização do roteiro, essas são as atividades. A criação dos arranjos de voz, quando é um espetáculo vocal, que tem canto com vozes. E mais para trás, mais um mês para frente, ainda dentro da pré-produção, o início dos ensaios de voz. E você pode especificar do lado um pouco ainda, explicar um pouco mais por que você precisa dessa etapa, o que é feito nessa etapa. Da mesma forma, lá em produção e execução, início da criação e ensaios da coreografia, início dos ensaios de cena, edição das imagens quando foi feito algum vídeo que vai ser usado na peça de fundo, quando a gente vai usar telão, imagens em projetor. Então você fez o vídeo na pré-produção ali, você já estava selecionando imagens e agora você vai editar essas imagens na sua etapa de produção. Isso aqui é um modelo dentro de uma especificidade de um projeto, de uma montagem, de um espetáculo específico. Cada espetáculo tem a sua especificidade de etapa, de produção, de tarefas, de divisão, de prazo. Às vezes você tem muito tempo para fazer isso, às vezes você não tem tempo de realização, tudo fica meio junto e misturado ali, aqui e agora. A pré-produção está acontecendo um pouco já junto com a produção, isso acontece muito. Então, isso aqui é um ideal, mas a gente tem que adequar um pouco, ser realista com as etapas que a gente precisa cumprir de acordo com as especificidades da nossa peça, do nosso projeto. Vamos para um item importantíssimo do projeto, que são os retornos. Se você chega num lugar para solicitar um apoio, uma parceria, um patrocínio, a pessoa quer saber o que ela ganha de volta. Se é um apoio, você pediu um espaço para ensaiar, você vai negociar com essa pessoa o que você vai dar. Você vai colocar o nome dela no seu programa, você vai falar em áudio, agradecer no final, é um ator que fala, que em geral é a mesma coisa, porque é uma locução, né? Mas é mais simpático, é muito mais simpático para quem está na plateia ouvir um ator ao vivo falando: gostaria de agradecer ao restaurante tal ou à academia tal que cedeu o espaço para a gente ensaiar, do que simplesmente o nome da academia falado no início, no áudio, antes do início do espetáculo. Então você vai definir tanto para os patrocinadores, quanto para os apoiadores, quanto para os parceiros de qualquer nível, o que você vai oferecer em troca.
E as pessoas gostam muito de falar sobre, eu vou botar a logomarca no cartaz e vai ter o seu nome no meu convite, e eu vou fazer um anúncio no jornal e vai ter a sua logomarca. Ótimo! Só que assim, gente, a gente precisa entender que essas coisas, elas são de praxe e não é por isso que um patrocinador vai patrocinar um espetáculo, porque se ele tem dinheiro para me patrocinar, mais dinheiro ainda ele tem para botar a logomarca dele onde ele quiser, inclusive num anúncio de jornal. Então, o meu espetáculo tem que ter mais elementos para oferecer que sejam interessantes, para que aquela empresa se associe ao meu projeto. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar em termos de retornos institucionais. O que são retornos institucionais? São aqueles valores, são aqueles atributos que a gente pensou lá atrás, que já estão agregados no nosso produto, na nossa peça, no nosso projeto, e que se alinham com a filosofia de uma determinada empresa. Tradição, excelência, brasilidade, irreverência, são coisas que, estando no meu projeto e uma empresa se associando ao meu projeto, ela recebe também como retorno esses valores que estão agregados no meu projeto. Se eu faço um livro de fotografia de uma grande dama do Teatro Nacional, que tem um trabalho de excelência, uma trajetória de uma carreira de excelência, que tem uma tradição dentro do teatro, todos esses valores, eu estou passando para empresa patrocinadora por tabela. Então, esses são valores institucionais. Esses que a gente costuma falar, logomarca, nos seus programas, no cartaz na porta, nos seus convites, são créditos. Créditos, logomarca da empresa, no meu material gráfico. No material gráfico que cabe dentro do meu orçamento. Cada peça, cada orçamento tem orçamento que tem muita coisa, tem orçamento que tem o básico, que é o que cabe. Uma outra contrapartida, um outro retorno, são os retornos de marketing, que são ações. Ações que a gente traz para dentro do nosso produto, da nossa peça, e que ajudam a exposição do produto daquele patrocinador. Então, se eu estou numa peça onde eu falo, onde eu uso o produto, eu estou fazendo um retorno de marketing. Se eu estou no meu teatro, a minha peça, e na entrada do teatro eu tenho uma exposição de produtos, uma exposição de serviços daquele patrocinador, daquela empresa, a gente está falando de um retorno de marketing. É claro, gente, que quando a gente coloca isso dentro do nosso projeto, a gente tem que ter certeza de que a gente pode cumprir. Por quê? A gente está falando que gostaria de fazer. Eu posso usar dentro da minha peça, falar o nome de um produto. Eu posso usar o produto na minha peça. Mas eu não posso fazer um stand no hall do teatro sem negociar com a administração do teatro. Então eu não posso, antes de ter um teatro fechado, antes de ter acordado com o teatro, eu não posso oferecer isso no meu projeto para um patrocinador, porque eu não sei se eu vou ter condições de cumprir. Mídia. Mídia é um item caro. Nem sempre a gente tem, às vezes a gente coloca 2 anúncios no jornal, já é quase metade do nosso orçamento. Quando a gente tem um orçamento pequeno, né? Um projeto barato, assim, de custo baixo. E mídia é tudo que a gente chama, tudo que é publicidade paga. Anúncio no jornal, chamadas em rádio, outdoor, bus door, ou outbus,
Tem gente que chama de buzz door, tem gente que chama de outbuzz, que são aqueles cartazes que ficam atrás no ônibus. São mídias pagas. E aí a gente tem no orçamento e vai oferecer isso para o patrocinador com a logomarca dele nessas peças de mídia. Mídia espontânea, que é a mais maravilhosa, é o maior retorno que se pode ter. E como que a gente oferece isso dentro do projeto? Quando a gente tem um projeto que a gente identifica reais possibilidades de retorno de mídia espontânea. Então você tem um projeto que você vai fazer com um ator que está bombando nas mídias sociais, nas redes, que está bombando numa novela, que, enfim, se o seu projeto tem essa pessoa, quando você lançar esse projeto, você provavelmente vai ter pessoas da mídia interessadas em ir lá fotografar, em botar numa revista, em fazer uma entrevista. Você tem aí um retorno de mídia, vai sair no jornal tal à tarde, vai sair naquele canal aberto ou fechado, porque tem essa pessoa, ou porque tem uma temática que está chamando a atenção da mídia naquele momento. Então você vai ter, você pressupõe que por conta desses elementos, um artista ou um conteúdo, um tema polêmico, ou enfim, que a mídia terá interesse no seu projeto. E aí você vai ter uma mídia espontânea, você não paga por ela. Ela sai, depois você vai fazer um levantamento disso, de tudo que saiu, e você vai ver que colocando tudo aquilo que saiu, se você tivesse pago por isso, seria um valor muito maior, às vezes, do que o valor total do seu projeto. Esse é o valor de uma mídia espontânea, às quais as empresas patrocinadoras têm total interesse, bem como nós, produtores. Um outro item são os financeiros, que são os benefícios fiscais. Se o seu projeto está enquadrado numa lei de incentivo, então aquela empresa vai patrocinar, ou mesmo um apoiador que vai entrar com produtos, que é dinheiro, né, gente? Produto é dinheiro. E que podem ter descontos dentro dos benefícios das leis oferecidos pelas leis de incentivos estaduais, municipais, federal. Isso são retornos financeiros. E a gente tem aqueles retornos especiais, que são especiais para aquela empresa patrocinadora, para aquele parceiro, para aquela empresa apoiadora. E aí a gente coloca no projeto que vai para aquela empresa. E, de novo, vou reforçar, eles são especiais porque a gente pode oferecer, a gente consegue identificar dentro do nosso projeto um lugar onde a gente pode criar alguma coisa que seja de interesse daquela empresa. De qualquer forma, sempre lembrando que precisa estar em acordo, em alinhamento com o lugar onde você vai realizar a sua apresentação. Um teatro, um ginásio. Eu já vivi isso. Eu fazia um espetáculo, eu produzia um espetáculo com 2 artistas famosos e tal, e era uma peça sobre o amor e sobre relacionamento. E nós estávamos em cartaz no Dia dos Namorados, e eu consegui uns apoios para aquela semana dos namorados, e acabou que eu tive um problema com o teatro não aceitou que eu fizesse no hall do teatro determinadas ações, que eu expusesse a marca de alguns apoiadores ali dentro do teatro. Então, você fica com aquela cara, fala o quê para o apoiador? Porque você chegou lá, vendeu toda uma ideia, ele aceitou, tinha uma troca e agora você não tem mais. Então, é sempre bom, antes da gente oferecer, a gente se certificar de que a gente tem condição de fato, oferecer.